Amados, bom dia. Hoje é dia 5 de maio do ano da graça de 2026 e, como habitualmente, retomamos aqui as nossas reflexões pela manhã, tendo em consideração o texto que o Senhor trouxe até nós no passado domingo. Normalmente, o mês de maio é um mês que nós dedicamos a pensar assuntos relacionados com a família e o texto que consideramos no passado domingo é o de Atos, capítulo 5, os primeiros 11 versículos, onde este é um aspecto interessante, muito interessante da palavra de Deus. Deus nunca omitiu as dificuldades, nunca deixou de falar nos aspectos menos positivos de vidas de pessoas, do povo, da igreja. E, de facto, Atos 5, de 1 a 11, é uma revelação difícil quando entendemos aquilo que estava a acontecer naqueles primeiros tempos da vida da Igreja. E para além do texto dos primeiros capítulos, estes primeiros 4 capítulos de Atos, nos registarem isso, o final do capítulo 4 diz assim, a partir do versículo 32, da multidão dos que creram era um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida de alguém que tinha necessidade. Este ambiente da igreja era um ambiente realmente impressionante. A igreja, uma família muito próxima, muito íntima, vivia intensamente a nova realidade do Evangelho nas suas vidas. Eles viviam em comunidade, em proximidade, em interdependência uns com os outros, mas acima de tudo na total dependência do Senhor. Eles anunciavam e partilhavam o Evangelho de Jesus. O Senhor Jesus manifestava o seu poder e os seus sinais entre eles. E, portanto, este é de facto um ambiente incrível daquilo que estava a acontecer. E a igreja é assim, amados, a igreja é assim. Já tínhamos pensado isso anteriormente e visto isso nos outros momentos em que consideramos os primeiros textos de Atos, após a ressurreição do Senhor Jesus, após a ascensão, após a descida do Espírito Santo. Esta é uma realidade que, obviamente, continua a ser a mesma realidade. A Igreja continua a ser esta expressão extraordinária e sobrenatural da presença de Deus. No entanto, no seio da Igreja surgem dificuldades. E, de facto, quando pensamos família, percebemos que a família é um elemento absolutamente essencial no plano de Deus, desde o início que Deus criou a família lá no Éden, no Jardim do Éden, a partir daquela primeira união, daquele primeiro casamento entre Adão e Eva, e a partir daí, apesar de ter sido também na família que surgiu e entrou o grande problema das nossas vidas, o pecado, a verdade é que o plano redentor sempre foi um plano com famílias, de famílias, para famílias. Isso começou lá com Abraão, a partir de uma família, tem a sua expressão mais sublime na vinda do Senhor Jesus Cristo, que vem a esta terra num ambiente de uma família, e portanto percebemos que é algo muito importante para Deus. Tão importante, amados, tão importante que é que o nosso inimigo tem a família como um alvo privilegiado. Ele sabe que, ferindo a família, ele fere de uma forma muito dura o corpo de Cristo e a Igreja. E por isso, quando olhamos para tudo isto, quando olhamos para este momento absolutamente extraordinário da vida da Igreja ali no primeiro século, não nos deve surpreender, pelo contrário, deve chamar a nossa atenção que, de facto, estes primeiros 11 versículos do capítulo 5 de Atos são um alerta e são uma exortação sobre algo real,
que pode acontecer, que infelizmente tem acontecido no seio da Igreja, alcançando através de famílias corações e trazendo prejuízo à vida da Igreja e um prejuízo enorme ao coração de Deus, que sofre naturalmente com tudo aquilo que vai acontecendo. E por isso, amados, família é muito importante. Plano de Deus, precisamos de investir na família, tal como o Pai tem investido na família. E por isso precisamos de depender do Pai no cuidado, na presença, na intervenção nas nossas famílias, para que, olhando para esta exortação destes versículos, com a história de uma família de Ananias e Safira, nós possamos estar preparados, defendidos em Cristo, dos ataques destrutivos de Satanás sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. A minha oração e a minha reflexão para hoje é que, de facto, o Senhor possa abençoar e nós possamos estar cuidando intencionalmente as nossas famílias de todas as formas, para que elas sejam um lugar de bênção, um lugar de vitória, um lugar de batalhas, é verdade, mas um lugar onde o Senhor reina, onde a graça do Senhor Jesus Cristo se manifesta. Esta é a nossa oração para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias, na sua diversidade que experimentamos, mas que o Senhor abençoe as nossas famílias. Um forte abraço. Continuaremos, querendo o Senhor, a refletir sobre este assunto nos próximos dias. Que o Senhor até lá nos possa abençoar e dirigir.